um despertar para, com esta palavrinha aqui, ó. Depois desenvolver aqui uma didática que o que parece complicado se torna simples. Então esse livro, ele acaba sendo um livro de apoio para o nosso projeto. Então ele vai trabalhar na seguinte ideia, segura o livro aí, ó. Esse é o meu? É, segura aí. A gente precisa abrir essa fechadura aí, né? Esse mistério, tá? E onde é que está a chave? Então a Bíblia tem a chave que abre o mistério da profecia. Então, vocês vão, ao longo dessa semana, se surpreender. É um estudo surpreendente, encantador. Eu agradeço a Deus todos os dias o privilégio que Ele me deu de poder estar participando desse projeto, porque o mais abençoado sou eu, ok? Então esse projeto, ele envolve 3 materiais: o livro de apoio, a Bíblia, que é o livro dos livros, e esse guia de estudo aqui, ó. Esse guia de estudo, ele será utilizado ao longo da semana. Ele tem perguntas e respostas. É muito interessante. Então nós vamos estudar alguns temas desse guia de estudo. Aí eu queria que vocês repetissem comigo uma frase, por gentileza. Repita comigo: pessoas abençoadas pela palavra de Deus, se tornam abençoadores. Então, pessoas foram abençoadas, eles investiram dinheiro nesse material, ok? Com o propósito de abençoar. Então esse material não pode ser vendido. Nós não podemos vender. Esse material é para ser dado. Você diz amém ou misericórdia? Amém. Só que tem um preço. Qual é o preço? Eu recebi a incumbência de apresentar o projeto em uma semana. Então ele foi construído para, em 7 dias, te dar uma introdução aos temas básicos e te dar a base para você entender a Bíblia e a profecia, ok? Em 7, você vai perceber que nesses 7 dias a sua cabeça vai abrir, a sua mente vai abrir. Então hoje é o lançamento do projeto, amanhã começa, é o primeiro dia, tá certo? E termina sábado pela manhã. Então a ideia é a seguinte: os patrocinadores, eles estabeleceram a seguinte condição: quem assistir 5 temas, amanhã é o primeiro, 5 temas, quem assistir, começando amanhã, já garante a Bíblia, ok? Então você só precisaria vir aqui 5 noites, começa amanhã à noite. Então quem assistir 5 reuniões vai ganhar a Bíblia e o guia de estudo, perfeito? Beleza? E agora, e o livro lá? E o livro? O mistério da profecia? Eu sei que você já fosse me dar o meu. Poxa. Rapaz, tem que pagar o preço. O preço é o seguinte: o livro será dado àqueles que não faltarem nenhum dia. Então, quem assistir a semana toda no sábado vai ganhar no último dia não apenas o guia de estudo, mas vai ganhar também o livro Mistério da Profecia. É um incentivo para que você faça um esforço e esteja conosco aqui a semana toda. Deu para entender? Então quer dizer que é o seguinte: começa amanhã. Amanhã. A contagem para ganhar também a Bíblia e o livro. Certo. Não é isso? Perfeito. Não precisa passar a semana toda aqui para ganhar a Bíblia e o guia de estudo. O ideal é que participasse a semana toda, mas com 5 reuniões. Agora precisa estar no sábado para receber, porque a entrega vai ser sábado. Sábado pela manhã. Beleza. Ok? Então assim, só para esclarecer, porque assim, né? Às vezes você está aí sentado pensando o seguinte: poxa, meu amigo ou minha amiga poderia estar aqui. Ele ia gostar bastante desse presente. Então perceba uma coisa: é a partir de amanhã que nós vamos estar começando, tá certo? Hoje o pastor vai estar dando uma introdução. Amanhã nós começamos ali, ó, a recepção, a marcar certinho a sua presença. Então você pode convidar pessoas para amanhã estarem aqui presentes e também serem abençoadas com a mensagem tanto do pastor Jeú, que vai ser inspirado por Deus, iluminado, como também por esse material, que será uma bênção para estudar e entender melhor a palavra de Deus.
Não é isso, pastor? Ok. E deixa eu só explicar. Tem alguém aqui que recebeu esse papelzinho na entrada? Um papelzinho? Quem recebeu um papelzinho na entrada aí? Levanta aí. Quem recebeu? Então, esse papelzinho vai ser o nosso controle de presença. Toda noite que você vier aqui, você vai receber um papelzinho diferente. E ele vai dar direito a você a duas coisas, né? Primeiro, ali ó, lá no cantinho tem alguns presentes. Pessoas que foram abençoados pela palavra de Deus, eles se tornam o quê? Então eles doaram aqueles presentes para serem sorteados durante essa semana. Nós vamos estar sorteando. Qual a ideia? Quem é que gosta de receber presente aqui? A gente quer conectar o estudo da palavra com coisa boa, com bênção, com presente, beleza? Então esse papelzinho dá direito a você participar do sorteio cada noite. Toda noite a gente vai ter um sorteio. Segundo, nós temos um grupo de pessoas aqui, né, pastor, que oram, são guerreiros de oração. O seu nome que está nesse cartãozinho, ele vai parar nas mãos dos guerreiros de oração. E nós vamos orar por vocês, pedindo as bênçãos de Deus por vocês. Amém ou misericórdia? Amém. Tá certo? Então esse cartãozinho, ele vai ser muito importante. Tudo bem, pastor? Certo. Ok. Muito bom revê-lo. Então, pessoal, é o seguinte. Se você quiser participar, você arranca, tá? Isso aqui é o controle. Aí amanhã você traz esse papelzinho. Beleza? Tá? Tudo bem? Se você quer participar, você arranca isso aqui, guarda isso aqui aí, e no final nós vamos recolher este aqui para fazer um sorteio, tá bom? No final nós vamos recolher essa parte e ter o seu nome para fazer o sorteio. A gente tem um costume, né, pastor? Ele pediu para que hoje a gente já fizesse uma introdução, apresentasse um tema introdutório. A imersão mesmo começa amanhã à noite, mas a gente vai fazer uma introdução, né? E eu pediria, pastor, nós vamos entrar no estudo da palavra, para você fazer uma oração, tá? Para que Deus nos conduza, nos dirija, né? E que a palavra dele cumpra o seu propósito nesta noite. Amém. Vamos orar? Senhor Deus, aqui estamos na tua casa, porque o teu Espírito nos trouxe aqui. E sabe, Senhor, o teu Espírito nos trouxe porque ele quer falar aos nossos corações. E nesse momento agora exclusivo, nós queremos pedir uma bênção para o estudo da tua palavra. Fale, Deus, fale aos nossos corações, porque precisamos te ouvir, necessitamos. E nesse momento nós queremos entregar a tua igreja, os teus filhos, as tuas ovelhas em tuas mãos. Mas também queremos entregar o mensageiro dessa noite. Amém. Que nesse momento se cale o homem, Deus, e fale, Deus. Amém. Fale pelo mensageiro que o Senhor escolheu, para que assim todos que veio aqui em busca de ti possam saciar a sua sede. Agora, nesse momento, nós entregamos em tuas mãos as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Ok, vamos lá, tá? Alguns temas que nós vamos estudar essa semana: o maior acontecimento da história, as 7 pragas do Apocalipse, a grande meretriz e a mulher vestida de sol, a grande guerra por detrás dos bastidores, morte que traz vida. São temas que estão no livro, e vamos trabalhar esses temas durante essa semana. Alguns desses temas. Vamos começar respondendo essa pergunta: quem é o patrono da profecia? Quem é o pai? Quem é o Senhor da profecia? Quem é a grande autoridade da profecia? Ok? Por gentileza, Rafael, joga esse vídeo. Eu vou passar um vídeo aqui. Se você tiver alguma dúvida quem é o Senhor da profecia, esse vídeo vai te ajudar a responder. Presta atenção.
Sabe quem é o patrono? O Senhor da profecia, o nome dele é Jesus Cristo. Tratar de profecia é colocar Jesus no lugar que a ele corresponde. Nós não podemos tratar da profecia sem deixar muito claro. Nós vamos, durante os próximos dias, falar de muitas coisas, e haverá um personagem principal. O seu nome se chama o quê? Jesus Cristo. Você conhece Jesus Cristo? Quem é Jesus para você? Eu sou apaixonado por Jesus Cristo. Durante essa semana vocês vão entender porque eu sou apaixonado por Jesus Cristo. Existem algumas descrições na Bíblia a respeito dele que são surpreendentes. Eu quero chamar a atenção de vocês para uma descrição que está no livro de Colossenses. Esse livro está no Novo Testamento e foi escrito por Paulo, ok? Lá no capítulo 1, versículo 16 a 20 diz: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. O versículo 17, ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Inclusive você, eu, estamos vivos aqui nesse momento por causa dele, ok? Esse planeta Terra, ele ainda subsiste por decisão dele. E aí Paulo continua: ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio, o primogênito entre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele o quê? Habitasse, e que havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. Eu li apenas uma pequena descrição de um trecho da Bíblia de Jesus Cristo. Agora, se você faz um apanhado das descrições que são apresentadas ao longo de toda a Bíblia, aí vai ficar muito claro para você. A gente está falando do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, que é o Alfa e o Ômega. Ele conhece não apenas o meu passado, ele conhece o nosso futuro. Então ele é o Pai, é o Senhor da profecia, amém? Então tratar do tema da profecia é tratar de Jesus Cristo. Não podemos desassociá-lo. Agora, e se vamos, claro, estudar a profecia na Bíblia, é importante que a gente entenda o seguinte: pense numa moeda. A moeda tem cara e coroa, ok? Duas faces, mas estão sempre juntas. Toda moeda tem duas faces. Essa pode ser uma comparação, claro, não perfeita, da relação de Bíblia e profecia. Eu não posso separar a profecia da Bíblia, nem a Bíblia da profecia. Assim como eu não posso separar a Bíblia de Cristo, nem Cristo da Bíblia. Não posso. Existe um princípio na teologia da palavra que diz assim: eu não posso separar a palavra do seu autor. Você pode repetir comigo, por gentileza? Eu não posso separar a palavra do seu autor. Então, para nós, a palavra, essa palavra é vida. Por quê? Porque o autor é vida. Para nós, essa palavra é poder, porque o autor é poder. Então, promover a profecia trata de colocar Jesus no lugar dele. Então, todo aquele que vai apresentar a profecia, ele tem que deixar muito claro: nós não vamos promover igreja, nós não vamos promover religião, porque igreja e religião não salvam. Nós vamos promover o Pai da profecia, aquele por intermédio de quem subsistem todas as coisas. O nome dele se chama Jesus Cristo. Aí vem uma pergunta: qual o fundamento da profecia? O fundamento da profecia. Eu quero apresentar para vocês uma breve história que te ajuda a responder essa pergunta. No livro de Mateus, no capítulo 8, versículos 5 a 8, e depois o versículo 13, tem uma história muito conhecida no mundo cristão. Lá diz assim:
Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, pedindo-lhe ajuda, e disse: Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. E Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Simples assim. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra, e o meu servo será o quê? Curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, e com soldados sobre o meu comando. Digo a um: vá, e ele vai, e a outro: venha, e ele vem. Digo ao meu servo: faça isto, e ele faz. Aí versículo 13. Então Jesus disse ao centurião: vá, como você creu, assim lhe acontecerá. E na mesma hora o seu servo foi o quê? A pergunta foi: qual foi a pergunta? Qual o fundamento da profecia? O fundamento da profecia se chama Palavra de Deus. O fundamento da profecia é o quê? A Palavra de Deus. E essa palavra não é poderosa, não é poderosa. Essa palavra é poderosíssima. Então, quando nós entramos no tema da profecia, é claro, a gente tem que ter em mente duas coisas. Nós vamos tratar de Jesus Cristo. O conhecimento da profecia tem que te aproximar de Cristo, vai fazer você amá-lo mais. O conhecimento da profecia te levará a uma viagem extraordinária ao mundo sobrenatural da palavra de Deus. Amém? Eu disse que o fundamento da profecia é a palavra de Deus. Eu tenho falado disso em muitos lugares, e eu tenho percebido que alguns não conseguem, no primeiro momento, entender isso. Por isso que eu quero reforçar o conceito, pegando uma história da Bíblia. Ezequiel capítulo 37. Alguém aqui já ouviu falar da história do Vale de Ossos Secos? Quem ouviu falar? Essa história tem um caráter profético, simbólico. Nessa história nós vamos ver elementos proféticos, simbólicos, ok? E dessa história nós vamos tirar princípios para a nossa vida. E eu já adianto para vocês, a Bíblia é um livro de princípios. As profecias estão recheadas de princípios. E o que são princípios bíblicos? Eu queria que vocês repetissem comigo, por gentileza. Princípios bíblicos. Princípios bíblicos. São verdades eternas que servem para todas as pessoas, em todos os lugares e em todas as épocas. Então nós vamos, nesse momento, fazer uma pequena viagem a Ezequiel 37, um livro que está no Antigo Testamento. Ele foi escrito há milhares de anos atrás, mas nós vamos colher dessa história alguns princípios, que são princípios bíblicos, da profecia, que servem para todas as pessoas, em todos os lugares e em todas as épocas, ok? Vamos fazer essa breve viagem. Vamos ler rapidamente. Eu coloquei aqui um texto para facilitar para todos vocês. O texto diz assim, versículo 1: veio sobre mim a mão do Senhor, e me fez sair o Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de quê? Ossos. E me fez passar em volta deles, eles que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eles que estavam como sequíssimos. E me disse: filho do homem, porventura verão estes ossos? E eu disse: Senhor Deus, tu sabes. Então me diz: profetiza sobre esses ossos, e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis. E porei névoa sobre vós, e fareis crescer carne sobre vós, e sobre vós tenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído, enquanto eu profetizava, eis que se fez um rebuliço, e os ossos se achegaram, cada osso se achegaram ao seu osso, e olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, cresceu a carne, estendeu-se a pele sobre por cima, mas não havia neles o quê? Espírito. E ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz ao Espírito: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos ao Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles,
e viveram e se puseram em pé um exército grande em extremo. Palavra de Deus. O que nós acabamos de ler foi uma visão, ok? E nessa visão nós temos elementos proféticos, simbólicos e representativos. A ideia da visão é assim: Deus pegou o seu profeta, seu mensageiro, ele colocou no meio de um vale que estava cheio de ossos, ossos de seres humanos, possivelmente um exército que foi abatido em uma guerra. Então os cadáveres ficavam espalhados na superfície do vale, e aí com o passar do tempo já não eram mais cadáveres, pelo efeito dos agentes da natureza, o sol, o vento, a chuva. Então no momento da visão já não eram mais cadáveres, eram ossos sequíssimos. O cenário era aterrador, era de caos, desordem, desolação. Aí Deus colocou o profeta no meio do vale e disse assim: poderão reviver estes ossos? Aí o profeta diz assim: Senhor, só tu sabes. E outra palavra, só tu podes. O negócio está feio aqui, a coisa está preta, só tu podes. Aí Deus diz assim: profetiza sobre estes ossos. Profetiza sobre estes ossos. O que significa profetizar? É importante que você entenda isto a partir de agora. Repita comigo: profetizar. Profetizar. O sentido primário da palavra significa anunciar, declarar, proclamar a palavra de Deus, ok? Então quando Deus diz assim, profetiza sobre os ossos secos, Deus está dizendo o quê? Anuncia a minha palavra sobre esses ossos secos. É a ordem de Deus. Talvez no primeiro momento você não entendeu, mas o profeta entendeu. Quando Deus diz profetiza sobre os ossos secos, profetizar significa, no sentido primário, anunciar, declarar a palavra de quem? Sobre o quê? Ossos secos. Mas como se anuncia a palavra para ossos secos? A grande questão: o profeta anunciou ou não? E por que ele anunciou? Porque ele tinha tido, experimentado a palavra em sua vida. Ele sabia que não seria a palavra de homens, mas a palavra de quem? De Deus. E eu não imagino esse profeta olhando para os ossos secos e gaguejando assim: ossos secos, eu não imagino ele gaguejando. Eu imagino que ele olha para os ossos e diz: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. E ele fala com autoridade, anuncia a palavra. E a Bíblia diz que quando ele anuncia a palavra, o que houve? Um ruído, um reboliço. Os ossos começam a se mexer. Imagine a cena: cada osso buscando o seu devido lugar em cada corpo. Daqui a pouco os ossos se unem, aí vem os nervos, a carne, a pele. Quando a palavra é anunciada, ossos secos se tornam seres humanos cheios de vida e vitalidade. Amém? E aí eu tenho o primeiro princípio que eu posso retirar desta visão que tem aspectos proféticos. O primeiro princípio, eu queria que você entendesse isso nesta noite: não existe nesta terra nada mais poderoso que a palavra, ou a palavra de Deus. Amém? Você crê nisso? Ok? Então a frase aqui, ela ficou incompleta. Aqui a gente tem que colocar palavra de Deus. Eu quero que você leia comigo, por gentileza. Se você crê, mas leia com vontade. Vamos ler juntos? Não existe nesta terra nada mais poderoso que a palavra de Deus. Não existe. Foi esta palavra que faz com que ossos secos respondam. Eles saem de uma situação de inércia, inatividade, e eles se juntam e cumprem o propósito de Deus. A ideia desta visão é que quando a palavra de Deus é anunciada, até ossos secos respondem. Amém? Porque há poder, um poder sobrenatural, um poder extraordinário. A minha grande tristeza
é imaginar que nós estamos num país cristão e milhões de pessoas não conhecem o poder sobrenatural desta palavra. Tem alguém aqui que conhece o poder sobrenatural dessa palavra? Quem tem tido experiências com esse poder sobrenatural? Se você não conhece, se para você é difícil entender isso, por favor, vem passar essa semana conosco. Quando terminar essa semana, a sua vida nunca mais será a mesma, amém? Amém. Há um poder sobrenatural. Todo esforço de minha parte para explicar esse poder seria limitado. Eu ficaria devendo. Eu poderia dizer que todo poder sobrenatural é de caráter inenarrável. Não dá para narrar. Princípio número 2. O que torna possível o desfrutar do poder da palavra é a obediência pela fé. Por que tem muita gente que lê a Bíblia e até escuta, ouve, mas nada acontece? Para que você desfrute do poder da palavra, precisa ser associado um elemento que se chama o quê? Fé. A fé é algo tão importante nesse contexto da manifestação do poder da palavra, que a Bíblia diz assim, que sem fé é impossível agradar a Deus. Isso quer dizer, quando você não tem fé, automaticamente você já está desagradando. E o que é fé? Fé não é emoção, fé não é imposição de Deus, fé é decisão, é escolha. Vocês vão entender já já. Quantos de vocês creem que paralíticos, nos dias que Jesus esteve na terra, que paralíticos andaram? Quantos creem? Ok, eu também creio. Quantos creem que cegos, nos dias de Jesus, viram, enxergaram? Quantos creem? Eu também creio. Quantos creem que defuntos, seres humanos que estavam mortos, nos dias de Jesus, saíram de suas tumbas e ressuscitaram? Tudo bem, agora deixa eu fazer uma outra pergunta. Quantos de vocês viram o aleijado andar? Quantos de vocês viram o cego enxergar? Quantos de vocês viram o defunto ressuscitar? Alguém viu? Agora, ninguém viu. Mas por que você crê? Porque você escolheu crer. Você decidiu crer. No processo da escolha do crer, existe uma ação divina e, claro, a participação humana. O que Deus vai fazer nesse processo é nos dar subsídios, é nos dar como um pequeno alicerce para apoiar e sustentar a fé. A fé nunca está apoiada no ar, no vento, no vácuo, não. Deus, ele vai dar subsídios para você apoiar e sustentar a sua fé. Agora, se você quiser duvidar, sempre vai haver a possibilidade da dúvida. Se você quiser questionar e duvidar, vai ter muitos motivos para você duvidar e questionar. E deixa eu explicar outra coisa para você. Deus, ele não se propõe a responder todas as perguntas. Deus nunca vai responder todas as perguntas. Por que não, pastor? Porque se Deus se propusesse a responder todas as perguntas, para que fé? Então Deus, ele vai dar o elemento para você poder sustentar a fé, ou os elementos. E os elementos, eles serão, alguns deles, apresentados esta semana. Mas o grande elemento tem que ver com a própria palavra, com a Bíblia, porque a Bíblia diz que a fé vem por onde? A nossa fé, ela está intimamente relacionada à intimidade, ao conhecimento que nós temos da Bíblia, que é a palavra de Deus. Eu disse para vocês que a fé, ela não está apoiada no ar, no vácuo, no vento. No caso do profeta, quando Deus disse, profetiza sobre os ossos secos, não tem lógica, não tem lógica. O andar pela fé, muitas vezes, vai ferir a lógica, ok? Vou fazer uma ilustração. Freitas, vem cá, o pastor Freitas. Esse é um homem de Deus que eu admiro muito, ele é aposentado, já jubilado, né?
Aposentado é aquele que fica no aposento esperando a morte, né? Você não está aposentado, você está jubilado, né? Ele é um homem de Deus, eu não combinei nada com ele, tá? Mas vou fazer uma ilustração aqui. Digamos que Deus se apresenta para o Senhor e diz assim: Freitas, eu tenho uma missão para você. Eu preciso que você pregue a minha palavra para esse banco. Então, eu quero que você anuncie a minha palavra e pregue a minha palavra para o banco. Se Deus mandar você pregar a palavra dele para o banco, você prega? Eu posso não entender, mas conhecer Deus que eu conheço. Eu vou fazer porque creio. Ok, então, né? Em síntese, se Deus mandar, eu prego, né? Resumindo, se Deus mandar o senhor pregar para o banco, o senhor prega, perfeito? Né? Você entender? Deus mandou, eu prego. Só que o banco é um objeto inanimado. Banco não tem vida. Agora imagine o pastor Freitas, você chega aqui sábado de manhã, banco, ouvi a palavra do Senhor, banco. Você vai pensar o quê? Então, mas se Deus mandar, o senhor prega. Vou pensar que está jubilado. Se Deus mandar, o senhor prega, não prega? A palavra de Deus é só. Você, ok. Então, pega o microfone, pode pregar. Muito obrigado, muito obrigado. O que isso tem a ver com a história? Deus, ele mandou o profeta profetizar para os ossos secos. Os ossos secos são como objeto inanimado, não tem vida. Seria mais ou menos como esse banco, como se Deus dissesse: prega a minha palavra para o banco. Isso não tem lógica, ok? Mas ele pregou, sim ou não? Não foi pela lógica, é uma obediência de fé, que está sustentada em quê? Ele, como profeta, ele tinha experiência com a palavra de Deus, ele conhecia o poder da palavra. Então ele raciocina: Deus está mandando eu anunciar o quê? É a palavra dele, não é a minha palavra. Essa palavra eu conheço. Então essa fé não está sustentada no ar, no vácuo. Então ele anuncia o que ele já conhece por experiência própria, é a palavra de Deus. E quando ele anuncia com autoridade, até os ossos secos o quê? Respondem. Você está precisando crescer na sua fé? Você tem mais perguntas do que respostas? Então se aproxime, como diz lá no Nordeste. Eu sou nordestino, sou cearense. Se aproxime, venha para perto, aproveita essa oportunidade que Deus está te dando essa semana, de você entrar no mundo extraordinário da palavra de Deus. Em princípios da palavra profética, número 3, esse é o último princípio que eu quero apresentar nessa noite, que diz: a glória de Deus, ou seja, a manifestação do poder de Deus, da palavra profética, na vida humana, tem que ver com a participação o quê? Do homem. Você quer ver o poder da palavra na sua vida? Você quer ver o sobrenatural de Deus através da sua palavra na tua vida? Existe uma parte sua no processo. E qual é a sua parte no processo? Existe uma parte no processo. E a primeira parte é se aproximar. É vir para perto da palavra, ok? Quando eu estive aqui a última vez nessa igreja, eu já estive aqui realizando um projeto de imersão bíblica. Eu contei a história desse homem, e essa história para mim, ela é muito significativa, ela significa muito. E como nós temos aqui algumas pessoas que certamente não ouviram essa história, eu decidi contar para vocês a história de Nivaldo. Nivaldo, ele morava lá em Belo Horizonte, condição de rua, ele vivia na rua, viciado em droga, abandonado pela família. Então, lá no centro de Belo Horizonte, temos uma igreja, e um dia uma senhora com seu filho de 10 anos, eles foram a uma igreja adventista, eles conheceram através da TV Novo Tempo. Tem alguém aqui que assiste a TV Novo Tempo? Ok? Então, ela ouviu falar, pegou o endereço da igreja e foi lá no sábado. Aí quando saiu do culto, ela foi pegar o carro dela e ela foi abordada por Nivaldo. E ela se assusta, ele se aproxima e diz: minha senhora, não fique com medo, eu queria pedir comida. Eu estou com fome, tem mais de um dia que eu não como nada.
E a mulher se assusta, mas o filhinho diz assim: mãe, vamos dar comida para ele? Aí ela: como é seu nome? Ele disse: meu nome é Nivaldo. E você vive aonde? Eu vivo aqui na rua, já estou há mais de um ano aqui. E você quer sair dessa vida? O que eu mais quero, mas ninguém se importa comigo. Fica aí, que eu vou providenciar a comida. E ela foi lá, comprou, né, uma comidinha para ele ali numa padaria, deu essa comida para ele e disse assim: Nivaldo, espera aí, fica aí, que eu vou ali. Aí foi lá na igreja, o pastor ainda estava na igreja, o pastor Marcos, e esse pastor é um amigo meu. E ela chegou: pastor Marcos, vocês têm algum programa para ajudar dependentes químicos? Porque eu conheci aqui um rapaz da rua, que está em condição de rua, o Nivaldo, ele é dependente químico, ele quer sair dessa vida. Aí o pastor Marcos: vamos lá, me apresenta o Nivaldo. E chegou lá, o Nivaldo ainda estava lá, o pastor Marcos o conheceu, e aí ele contou um pouquinho da história. O pastor Marcos disse assim: vamos fazer o seguinte, eu vou ver o que eu posso fazer por você. Amanhã, meio-dia, nós vamos nos encontrar aqui. Combinado, Nivaldo? Tudo bem? Tudo bem. No outro dia, meio-dia, o pastor Marcos estava lá. E ele chegou e disse assim: Nivaldo, eu consegui 2 presentes para você. Um presente bom e outro excelente. Você quer qual? E ele disse: pode ser os 2? Aí Nivaldo: você não é bobo não. Você não é bobo não. Você quer os 2? Pode ser os 2. Pode ser os 2. O primeiro, uma clínica. Ele conseguiu uma clínica para dependentes químicos. E disse: você vai para essa clínica e vai ficar um tempo lá. Você aceita? Esse é o presente bom. Ele: opa, aceito, mas agora eu estou ansioso pelo presente excelente. Aí o pastor falou: o presente excelente é esse aqui, ó, é a Bíblia. Você já leu a Bíblia alguma vez na vida? Ele disse: nunca. Eu nem sei direito o que é a Bíblia. E aí o pastor disse: esse livro, ele conta a história do personagem mais importante do universo. O nome dele é Jesus Cristo. Então você vai ler Mateus, Marcos, Lucas e João, os 4 primeiros livros do Novo Testamento. Os 4 primeiros livros. Aí mostrou para ele lá Velho e Novo Testamento e disse: você vai procurar o nome de Jesus. E toda vez que você encontrar o nome de Jesus, você vai sublinhar. Você vai ler e vai caçar. Você vai caçar, buscar, procurar esse nome Jesus. Aí quando você encontrar, você volta para descobrir o que é que aquele nome está fazendo ali. Por que apareceu esse nome ali? Tudo bem? Você aceita a missão? E ele aceitou, e ele foi para cima. Começou a ler para procurar o nome de Jesus. E aí ele marcava, ele sublinhava. E o pastor o deixou lá na clínica, e um mês depois, quando voltou lá, ele tinha lido todo o Novo Testamento. E a Bíblia estava toda sublinhada. E ele estava encantado com Jesus Cristo. E ele começou: por que não me falaram desse Jesus antes? Esse Jesus é incrível, ele é extraordinário, ele é poderoso, ele é amoroso, ele não rejeita os ladrões, as prostitutas. Esse Jesus é incrível. E ele diz: pastor, eu tenho um problema aqui muito sério. Qual é o problema? É que eu falei para os meus amigos e todos querem ganhar uma Bíblia. E o pastor teve que conseguir uma Bíblia para todos os que estavam ali na clínica. E uma vez por mês, o meu amigo, o pastor Marcos, ia lá para ensinar a Bíblia para eles. E à medida que eles foram estudando a Bíblia, mudanças foram acontecendo. Eles se apaixonaram tanto por Jesus Cristo, que eles disseram: o que a gente faz para casar com Jesus? Nós queremos unir a nossa vida com Jesus Cristo. E a Bíblia fala de uma cerimônia que se chama o quê? Batismo. Batismo. Alguém aqui já foi batizado nas águas? Muitas pessoas, então a grande maioria sabe do que eu estou falando. E eles me improvisaram uma piscininha, imagine homem de 1,70 m, 1,80 m para batizar ali, mas deu certo. Eles fizeram o batismo, tá? Eles aprenderam, a Bíblia diz: quem crer e for batizado será salvo. Quem porém não crer será o quê? Condenado. Não é? E a Bíblia diz assim que se alguém está em Cristo é uma nova, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez. É isso que acontece quando nós entramos nas páginas da Bíblia, porque nós conhecemos o Senhor da profecia. O Senhor da profecia, ele está vivo.
Ele é poderosíssimo, Ele é sublime, Ele é tremendo, Ele tem uma sensibilidade, Ele tem uma capacidade de nos compreender, de nos aceitar e de nos ajudar. Ele não é nosso inimigo, Ele é nosso amigo. E quando nós entendemos isso e nós o recebemos, aí acontece uma transformação. Sabe quem é esse aí? Sabe quem é esse aí? Esse é o Nivaldo, antes assim, e agora ele é assim. O Nivaldo, ele recebeu Jesus na vida dele, e a Bíblia diz: eis que tudo se fez de novo. As drogas saíram, a confusão mental, emocional, a crise de identidade, a vida passou a ter propósito. Eu quero dizer para você que há poder extraordinário, sobrenatural na palavra de Deus. Nós vamos entrar a partir de amanhã no mundo da profecia bíblica. No mundo da profecia bíblica. Esse conhecimento, ele não apenas agrega informação. Esse conhecimento, ele agrega transformação. Sua vida está boa? Como é que está? Ela poderá ficar muito melhor. Amém. Deus tem muito mais para você. A vida está ruim? Perdeu o propósito? Deus muda a sua história. Deus transforma ossos secos em seres humanos, em um exército cheio de vida, vigor, vitalidade. Amém?